Você conhece o Memorial Nereu Ramos? Localizado na Rua Frei Rogério, no centro de Lages, o espaço, inaugurado no dia 3 de setembro de 1992, é mantido pela Fundação Cultural de Lages, criado para preservar a memória do político mais notável do estado, o único catarinense a assumir a presidência da República. No local está o jazigo, com os restos mortais de Nereu Ramos, vítima de um acidente aéreo em 1958. O espaço possui fotos, medalhas, placas de condecorações, jornais e revistas da época, e até mesmo um braço da poltrona do avião faz parte do patrimônio do memorial. Uma grande alegria para nós termos em Lages um espaço como esse, o Memorial Nereu Ramos, que trata de um museu, de tudo o que aconteceu na vida do nosso lagiano mais ilustre, que é Nereu Ramos. Chegou à presidência da República, teve uma grande participação política na história do Brasil. E aqui nesse espaço nós procuramos preservar toda a sua história, porque nós entendemos que essa história faz parte da vida de cada um de nós lagianos. Preservar a história e a memória do Nereu Ramos é preservar a história do nosso município de Lages. A maior parte do acervo pertence ao Museu da República e muitos dos objetos foram doados pela própria família de Nereu Ramos. Durante todo o ano, o memorial recebe visitas de turistas, escolas da região e da população local, interessada em conhecer a história de um dos seus filhos mais ilustres, com uma trajetória e liderança política construída no Estado e na capital federal. Nereu de Oliveira Ramos, um lagiano nascido na Coxilha Rica, aos 3 de setembro de 1888, galgou os passos dos estudos primários naquele tempo de estudo nas fazendas, Eram até mesmo importados professores da Europa, quiçá do Brasil também, para ensinar nas fazendas, de fazenda em fazenda. E o doutor Nereu aproveitou isso, ainda Nereuzinho, não doutor. Ele aproveitou esse estudo e saiu da fazenda, indo para o colégio Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, com os seguintes idiomas: inglês, alemão, francês, grego e latim. Advogado, jornalista e professor, Nereu Ramos dedicou-se também à política. Fundou, durante a Primeira Guerra, o jornal A Noite, na cidade de Florianópolis, e elegeu-se governador do estado de Santa Catarina em 1º de maio de 1935. Mesmo depois de ingressar na carreira política, Lages era a cidade que Nereu Ramos escolhia quando precisava descansar da rotina. E sempre vinha Lages, ele sempre falava uma frase, vinha Lages para retemperar as energias gastas dentro da minha atividade política, e onde ele encontrava sensações diferentes quando vinha à sua terra natal, Ele sempre falava, Foi eleito senador e teve grande atuação na Assembleia Nacional Constituinte, cargo que ocupou por eleição unânime. Terminados os trabalhos constituintes, foi eleito vice-presidente da República. Em 11 de novembro de 1955, assumiu a presidência do Brasil. Em 55, dentro de uma mudança que houve na política nacional, ele assumiu a presidência da República por 88 dias, Dia 11 de novembro de 55 até 31 de janeiro de 56, quando ele transmitiu o governo ao presidente eleito Juscelino Kubitschek de Oliveira. Após 2 meses e meio de mandato, Nereu assumiu o Ministério da Justiça e, em 1957, voltou ao Senado. Em 16 de junho de 1958, um desastre aéreo interrompeu a vida e a carreira política do lagiano. O avião saiu de Florianópolis e foi atingido por um furacão vindo da Cidade do México. Naquela noite de 16 de junho de 1958, eu estava assistindo um filme no Cine Marajoara, E quando acabou a sessão cinematográfica por volta das 22 horas, eu vi aquele movimento na Praça João Costa, A Rádio Clube mantinha um alto-falante ali e estava dando os detalhes da morte do Nereu Ramos. Foi um impacto muito grande para Lages, a morte do Nereu Ramos, que
impactou os lajanos de um modo geral, que gostavam muito dele, né? Dr. Nereu foi enterrado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E aí nós voltamos ao memorial. Passaram-se 32 anos. 3 de setembro, dia do aniversário do Dr. Nereu, de 1992, as portas do memorial se abrem e é inaugurado, trazendo seus restos mortais, as fotos, medalhas e placas de condecorações, jornais da época, documentos, discursos, enfim, concluímos a nossa história do Dr. Nereu de Oliveira Ramos. O nosso voto nas eleições de 3 de outubro para a Assembleia Legislativa do Estado e para a Câmara dos Deputados. Por motivos que expliquei na solenidade, na sessão da tarde, e que aqui não quero repetir, porque a hora já vai adiantada e muitos dos nossos correligionários pretendem ainda viajar esta noite. Por motivos que expliquei,